Nós vamos começar esta edição falando sobre uma triste realidade que vivemos e presenciamos o dia a dia, mas que agora os números eles comprovam. O número de nordestinos que dormem sem saber o que vão comer no dia seguinte triplicou no intervalo entre maio de 2021 a abril de 2022. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta-feira, dia 8 de junho, pela Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Rede Pensan, o número de habitantes dos estados do Nordeste em insegurança alimentar aumentou de 7,7 milhões para 22 milhões e 508 mil pessoas. É isso mesmo. Dos quase 54 milhões de nordestinos, 41% estão nessa condição. Os dados que dão ideia do crescimento da fome, eles foram contabilizados de novembro do ano passado até abril agora de 2022, que foi o período da realização desse inquérito. Em todo o Brasil, o número saltou de 19 milhões no encerramento do primeiro inquérito Vigesan, em maio de 2021, para 33,1 milhões. Isso significa dizer, gente, que sozinha a nossa região Nordeste abriga 68% do total de pessoas passando fome atualmente no Brasil. Esse aumento, segundo o membro da coordenação executiva da Rede Pensan e professor de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Paraná, Nilson de Paula, ele é fruto de opções políticas, da precarização das instituições e da rede de proteção social, da colocação da agricultura familiar em segundo plano e a priorização do agronegócio. Soma-se a isso a piora no cenário econômico e o segundo ano da pandemia da Covid-19. Essa casadinha cruel entre aumento das desigualdades e o aumento da fome, ela é refletida na pesquisa com essa identificação de onde está e quem é a parcela da população é a mais afetada. Aí na sua tela você vê o gráfico, são 33,1 milhões de pessoas passando fome atualmente no Brasil. Essa parcela em azul são apenas as pessoas que têm um nível de estabilidade em segurança alimentar e essa parcela amarela, vermelha e rosa representa a parcela da população brasileira que não sabe o que vai comer no dia seguinte. É uma parcela muito alta, uma população que está afetada. Esses dados, eles mostram a fome cada vez mais presente em meio ao público-alvo das desigualdades estruturais, e essa realidade, ela não é distante da nossa cidade de Parnaíba. Se você circular em alguns containers por algumas horas, você vai perceber um aumento da população, mesmo no centro urbano da cidade, catando lixo para comer. E eu não estou falando de outro local. Eu estou falando da cidade de Parnaíba, porque eu vejo e presencio com os próprios olhos, vários dias, essa mesma condição durante os últimos anos. Essa segurança alimentar da população, ela cai, portanto, de 53,2% para 35% em lares chefiados por quem se autodeclaram pardas ou pretas. Já nas casas chefiadas por mulheres, os registros de casos de fome, eles sobem de 11% para 19,3%. Por outro lado, nos lares que têm homens como responsáveis, a fome esteve presente em 11,9%. Então, a gente pode dizer que essa fome, que não é uma realidade distante da nossa, ela tem cor, ela tem sexo, ela tem identidade, ela tem região onde ela está acontecendo.
Você vendo aí os nossos irmãos, nós enquanto nordestinos, 68% de parcela da população representa aí essa fome nacional. Em lares com crianças menores de 10 anos, isso fica ainda mais grave, porque os casos de fome, eles quase dobram. Eles saltam de 9,4% para 18,1%. E o pior é que na nossa atual condição, nós estamos tendo que fazer escolhas bastante cruciais. Ou se come ou se paga o aluguel. O salário de pouco mais de R$ 1.200, um tanque de combustível que custa R$ 400, aqui ou se come ou se bebe água, né? Então, é o pior dos mundos da degradação humana, o que estamos vivendo atualmente, e é o que revela esses dados desse levantamento. Aos que se interessam sempre por pesquisas eleitorais, mas é importante nós também enfocarmos o resultado dessas pesquisas, desses levantamentos sociais, porque sim, eles servem para balizar até mesmo a nossa tomada de decisão nessas próximas eleições agora do ano de 2022. O voto certamente será definido pelo valor, pelo preço do prato de comida que está custando hoje no nosso Brasil. É uma triste realidade. O repórter Daniel Santos conversou com a assistente social Leandra Carvalho, que fez aí considerações a respeito desses números. A primeira avaliação é o impacto, porque quando a gente vai olhar os dados, já é algo assim alarmante e muito assustador. Então, de 7,7 milhões aumentar para 22 milhões e 508 mil pessoas nessa situação, então de 54 milhões de brasileiros, 45% deles estão nessa situação de extrema pobreza. Então, nós estamos falando de uma realidade que abarca todo o país, mas que se concentra maior na região Nordeste. Que a nossa região, né, que a gente fala muito da questão dessa agricultura, da renda, dessa renda per capita, que gerencia-se muito mais dessa zona rural, de onde se sai toda essa questão alimentar, da segurança alimentar dessas famílias. Então, quando a gente se depara com dados como esse, a gente realmente, de fato, né, acende aí uma lâmpadazinha dessa preocupação de como que está sendo esse impacto dentro dessas realidades na família, né? Agora, qual é o perfil dessas famílias para estar nessa situação? Você colocou um detalhe, inclusive, que é em situação de família rural, né? Sim. E, claro, existem outras situações também que trazem um agravo a essa fome. Sim, a gente não pode também deixar aqui, não é querendo qualificar o público, mas a gente sabe quais são os mais afetados. São famílias de renda mesmo, de fato, muito precária, mulheres solos, a população negra. Então, a gente está falando de um público que já vem sendo afetado há muito antes da pandemia existir. Então, a pandemia ela só veio alarmar esses números. E a gente vê esse público cada vez mais sofrendo esses impactos em relação à fome. Então, de fato, a fome ela é um problema muito alarmante que está presente na nossa realidade. Não está longe, não está só na ficção. Ela está próxima a nós. E é, de fato, a gente buscar conhecer esses dados para poder fazer algo, até mesmo cobrar do próprio poder público. A gente está falando de política pública. Então, se a gente for ali, de fato, embasamento referencial, lá o 4º artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro que é dever da família e prioridade do poder público assegurar direitos como lazer, a educação, a alimentação. Então, a gente também, enquanto população, enquanto sociedade, temos que estar a par do que está acontecendo sobre a nossa realidade, principalmente sobre a fome. Fica muito claro para a gente essa questão da privação de direitos que essas pessoas precisam ter. É necessário ter esse olhar mais cuidadoso e esses dados são importantes para que a gente possa também fazer essa cobrança junto às autoridades. Com certeza. Então, voltando para o meu aspecto na qual eu tenho essa abordagem, que é a educação, o ambiente educacional, essas escolas, principalmente escolas públicas, onde esse público também se mantém muito presente, né? Como que foi? Se foi feito, de fato, um estudo para saber a realidade dessas famílias que passaram por esse momento de isolamento, como que elas estão retornando para esse espaço? E essas crianças estão voltando? Como que está sendo a realidade desse espaço em relação à renda, à
vulnerabilidade que elas estão ainda passando por esse momento, porque a pandemia, de fato, ainda não acabou, né? Então, a gente vê essa realidade falando muito direto sobre a pobreza, sobre a fome, mesmo para a gente levar isso muito para o lado da prática e da realidade dessas crianças também. Você acha que o assistencialismo social que existe hoje aqui na nossa região, claro, ainda é muito falho, não consegue atingir uma boa parte desse público? Como é que você percebe essa realidade que, claro, tem reflexo, né, na situação das famílias? Com certeza, ainda muito falho, muito falho. Eu pude estar observando, porque a gente faz esse trabalho de observação também, enquanto cidadão. A gente observa, a gente analisa, a gente tem o nosso lado crítico também. E a ausência dessa política pública de fornecer o direito, o mínimo do direito a uma alimentação saudável para essas famílias, para essas crianças, para essas comunidades. Nós estamos em um período de chuvas. Como que está sendo aí o retorno dessa política pública de fornecer alimento a essas famílias que ficaram desabrigadas, famílias que estão necessitando desse acolhimento? Nós estamos falando de uma realidade do Nordeste, que ainda é presente todos os anos, sempre passam por essas situações. É realmente muita coisa para se pensar e para se fazer. E a gente precisa lembrar também que o Brasil já foi referência internacional no combate à fome entre 2004 e 2013. Políticas públicas de erradicação da pobreza e da miséria reduziram a fome para menos da metade do índice inicial, de 9% para 4,2% nos lares brasileiros. E aí, hoje, infelizmente, o nosso país é outro. Se a pesquisa anterior, ela mostrava que no final de 2020, a fome havia retornado aos patamares de 2004, em 2022, a realidade é ainda pior. De 9% dos domicílios com moradores passando fome, nós saltamos para 15,5%. 33,1 milhões de brasileiros. Dá para mostrar aí novamente, João, a parcela da população que passa fome hoje no Brasil? O gráfico mostra e traduz claramente isso. Apenas essa parte azul é a parte que tem uma segurança alimentar. Essa parte colorida em amarelo, vermelho e rosa são os brasileiros que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Se vão ao menos conseguir fazer 1 ou 2 refeições, quiçá 3 refeições por dia. E isso é muito preocupante. Isso quer dizer que de um período para o outro, 14 milhões de pessoas passaram a conviver com a fome no dia a dia. E apesar desses dados, o Brasil ele está entre os países com maiores índices de perda e desperdício de alimento. Veja só, uma equação difícil de fechar. Como é que pode existir fome de um lado e tanto desperdício de outro? O Mesa Brasil, que é gerido aqui na cidade de Parnaíba pelo SESC desde 1994, contribui para mudar esse cenário dessa realidade triste. A rede de bancos de alimentos e combate à fome e o desperdício, a partir de parcerias, transforma a vida de muitas crianças, de muitos jovens, adultos e idosos em todo o Brasil. São exemplos aí de políticas públicas, não é, que são oriundas do terceiro setor, não é da administração pública propriamente dita, mas que são exitosas. E aí a gente vê a falta de capacidade da administração pública em gerir, em propor, não é, políticas públicas que realmente façam a diferença na vida dos nossos brasileiros. Nós vamos ver agora como é que anda aqui a realidade do programa Mesa Brasil em Parnaíba. O programa Mesa Brasil, ele é uma rede de solidariedade contra a fome e desperdício, onde a gente arrecada doações diariamente aos nossos parceiros. Aqui na cidade a gente tem alguns parceiros varejistas, como supermercado, padaria, frutaria, e também os nossos parceiros dos tabuleiros litorâneos, que são produtores rurais, tanto aqui do Piauí como do Maranhão, e também alguns agricultores rurais familiares lá de Viçosa.
E aí a gente arrecada essas doações diariamente e a gente consegue atender instituições em vulnerabilidade social, onde essas instituições têm públicos de criança, adulto, idosos, dependentes químicos e a gente consegue diariamente fazer essa rota e atender esse público. Uma forma para poder ser parceiro do Mesa Brasil é entrando em contato com a gente. Vocês podem vir tanto na sede do programa, que fica aqui ao lado do Sesc Avenida, como também a gente ir até a sua empresa, o seu supermercado, mercadinho, onde for. Além de alimentos, gêneros alimentícios, a gente também recebe material escolar, material de higiene, roupas de cama, de banho. A gente tem um leque de opções que a gente pode estar recebendo doações. Então, às vezes, se você tem até dúvida de como poder ajudar uma família, não é? Que destinação correta você pode dar para aquele alimento, você que seja pessoa física ou mesmo uma empresa que trabalha no ramo alimentício e que há no seu estabelecimento um desperdício de comida, de alguma forma, procure o Mesa Brasil, que a gente sabe, ao menos, que é um programa oriundo do terceiro setor, administrado pelo Sesc, mas que tem aí um efeito muito prático na vida de inúmeros parnaibanos e toda essa comunidade aqui da região litorânea que o programa Mesa Brasil atende. É uma triste realidade, mas que a gente precisa analisar com muita seriedade e estudar esses números para a gente saber que país é esse que nós estamos vivendo.